Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse podcast é patrocinado pela Bíblia da Lei da Atração. Domine todos os segredos da Lei da Atração clicando no primeiro link da descrição e sabendo todos esses segredos. A gente, nesse primeiro podcast, vai falar sobre a primeira lei da unidade divina. Essa aqui começa a série 33 Leis Espirituais do Universo. Nessa série a gente vai falar sobre as principais leis que podem ajudar você a controlar a sua vida, a sua carreira, a sua saúde, os seus relacionamentos. Cada um, né, você que está me escutando, me assistindo, me sentindo agora, tem alguma necessidade nesse exato momento e, logicamente, que a gente vai querer te ajudar na sua caminhada, tá? Essa primeira lei, a gente chama de Lei da Unidade Divina, né? E quando a gente pensa, né, nas palavras, a gente fala um pouquinho de etimologia, né, que é o estudo das palavras. E é interessante quando a gente vai falar sobre essas leis do universo, né, leis espirituais do universo. A gente fala sobre espiritualidade no sentido da palavra, né? Qual que é o verdadeiro sentido da palavra espiritualidade? Tem a ver com respiração. Então é nesse sentido que a gente vai narrar e vai levar, sempre por causa da nossa metodologia da alquimia da mente, que você que já está acostumado já sabe do que a gente está falando, né? Sempre o sentido não é religioso, né? É o mesmo espírito, no caso, uma pessoa que vai aparecer para você. Na verdade, muito menos pelo contrário, né? O verdadeiro conhecimento das antigas civilizações. Quando a gente fala dessa primeira lei, você tem que entender, tudo começa com um princípio, né? Tudo que a gente conhece, cultos, doutrinas, ou mesmo ensinamentos esotéricos, ocultos, sempre se baseia no um, né? E também se baseia no zero. Então, tudo é dicotômico, ou seja, tudo é polar. A gente tem o 0 e tem o 1, né? O código binário que é utilizado nos códigos aí de programação, né? Por que tem isso? Porque, na verdade, tudo tem um propósito, né? E quando a gente fala de 1, né, unidade, a gente tem que entender, não é só o numeral 1, né? O número 1, mas se trata daquilo que é. E é interessante que aí, no caso, eu não sei, você que está me escutando agora, ou me assistindo, sabe que, de um sentido até mesmo subconsciente, você costuma levar isso para sua religião, mesmo aquilo que você acredita. E tudo bem, tá? Mas o nosso propósito não é significar, por exemplo, o um é Deus, é Buda, Krishna, Allah, grande arquiteto do mundo, Zoroastro, é uma entidade espiritual, é um mentor espiritual, é Metatron, é o Arcanjo Miguel, ou alguma coisa nesse sentido. Não é nesse sentido, tá? E também a partícula divina, né? O pessoal costuma levar isso para um sentido espiritual, né? Um sentido, aliás, etimológico de Deus, né? E também não é o nosso propósito. Quando a gente fala de divino, né, a gente tem o conceito em relação àquilo que é muito maior que nós, né? Então seria como se fosse algo além daquilo que a gente compreende, né? Vamos ver no sentido das palavras, né? A gente sempre fala da origem das palavras aqui no caso, na etimologia. E quando a gente vai nessa perspectiva, é como se fosse uma quebra daquilo que você conhece, né? Daquilo que você recebeu de informação, né? Até eu vou pegar aqui, ó, por exemplo, para você ter uma ideia, né? O significado da palavra divino, né? Divino vem do latim, né? Como várias palavras da língua portuguesa, vem de divinus, né? Na verdade seria divinus, né? Que significa relativo a Deus, mas que veio de divos, né? Divos, que significa Deus, né? Mas antigamente se presume que essa palavra, né, tem uma raiz do indo-europeu, como até eu falei para vocês. Espiritualidade vem de spiritus, né, que significa espírito, mas essa palavra spiritus veio de inspirare, que veio de respiração, mas veio do indo-europeu, que a gente chama, né, basicamente do sânscrito Atman, né, que seria sopro de vida. A mesma coisa acontece com a palavra divino. E no caso vem do indo-europeu du, né, diu, que significa brilhante, né? E também, olha que interessante, essa raiz, né, da palavra di, né, vai para a Grécia, né, o que a gente conhece como Grécia, porque não tinha nenhum país, eram cidades-estados, Esparta, Éfeso, a gente vai ter Atenas, a gente vai ter Ática, né, então outras cidades, né, até Troia, vamos dizer que também tinha a perspectiva grega, né, de influência, e chegar essa palavra di, né, para aquela região, e eles também vão gerar essa raiz no sentido de Zeus, né, o Todo-Poderoso. Que aí, no caso, para os romanos, né, a partir daquele período chamado helenístico, que eles vão ser impactados pela cultura grega, eles vão levar esse Zeus e vão transformar em Deus, né? Mas aí vamos usar essa palavra divino no sentido de brilhante, tá bom? Acho que é melhor para a gente até desconstruir aquilo que você recebeu de informação, né? E quando a gente pensa nisso, você é uma pessoa que, na verdade, aprendeu várias coisas
E muitas dessas coisas, na verdade, até hoje te inibem de chegar onde você quer chegar, né? E até pegando um pouquinho, aproveitando que a gente está falando de etimologia, né? A palavra vem de unus, né? Na verdade, unus aí nesse caso. Unus, que significa a unidade, né? Que veio pro idioma a partir do indo-europeu também. Olha que interessante. Nada veio dos romanos, né? Então vieram das antigas civilizações, que no caso vem do indo-europeu, aquela região que a gente hoje conhece como Índia, mas não foram eles que receberam, foram os egípcios, que naquela época chamava Ken, que depois vieram dos Atlantes e assim por diante, Lemúria, Mu, né, e outras civilizações que aconteceram antes, que, né, no que a gente chama de passado, que não é passado, enfim. Mas do indo-europeu, oinos, né, que significa um. Então a gente vai falar o que é essa primeira lei, né? Por que eu tô fazendo tudo isso para desconstruir para você? Para que você consiga entender, né, que basicamente tudo aquilo que a gente está falando aqui tem a ver com o brilhante, né? Então, por que isso é tão importante? Por que você tem que saber sobre essa primeira lei? Porque existe uma força maior que você. Na física eles chamam de energia, né? Física quântica e tal. Mas se existe um que é brilhante dentro de você e você também faz parte do brilhante, então você também é o brilhante, né? Vamos dizer assim. E se você é esse brilhante, no sentido de direcionamento, então se você tem foco, você consegue chegar na onde você quer. Se você sabe, por exemplo, para onde a sua carreira profissional quer ir, fica mais fácil de você ter mais resultados, né? Logicamente que aqui a gente não está falando que em uma vez que você fizer, você vai ter o maior sucesso. A mesma coisa que o pessoal acredita. Ah, se eu jogar na loteria, o primeiro bilhete vai dar certo, né? E aqui também não tá no sentido de conotação de você jogar no Mega Sena, na Lotto, ou mesmo na loteria do seu país, tá? Mas é no sentido do quê? Quanto mais oportunidades, quanto mais ciência, consciência, né? Então, consciência, no caso, você sabe daquilo, ciência, né? Então, no caso, se você saber aquilo que você precisa fazer, fica mais fácil para você entender que essa uma energia que habita dentro de você, uma brilhante, né? Essa luz que você, vamos falar, dissipa, né? Então você ilumina o seu próprio caminho, ela não está fora, ela já está dentro. Então é algo relacionado até à lei natural, né? Que basicamente faz parte de você, fez e fará parte de você, independente se você está presente, se está me ouvindo. Provavelmente às vezes não, você está às vezes olhando para algumas outras coisas, me ouvindo às vezes no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no YouTube, mas fazendo outras coisas. Então assim, será que você está aqui comigo, né? Com esse ou uma brilhante, né? Talvez não. Então assim, preste atenção que quanto mais foco, é que nem vamos pensar uma lupa, sabe? Você já deve ter feito aquela experiência da lupa no sol, né? Então, os raios solares eles vão se concentrar no único ponto, né? Então, é a mesma coisa na sua vida. Ou mesmo até o seu olho. O seu olho também trabalha dessa mesma forma. Quem que vai fazer essa parte do foco, né? Vai ser o cristalino. Tanto que se você tiver problemas no cristalino, vai chamar catarata. Então, você vai ter que trocar o cristalino, né? Então, assim, é o mesmo princípio. É a ótica, no caso, né? Na física. Então, o grande lance de você entender agora, nessa primeira lei, a lei da unidade divina você é um com o universo. E não que o universo está separado, você já é o universo. A micro, né, o micro é o macro é o micro. Se a gente pensa na lei da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Você não chegará num nível, por exemplo, até pensar de posses financeiras, né, materiais, se você não entender que aquilo já faz parte de você, né? Existe um sistema, existe algumas pessoas que podem te atrapalhar no meio do processo, sempre existirão. Porque nem todo mundo está buscando o mesmo caminho que todo mundo está buscando, né? E tudo bem, não faz sentido nós, por exemplo, forçarmos, né, um nível de consciência para quem, na verdade, não quer nem ler um livro, né? Ou mesmo fazer um curso, ouvir um podcast como esse que a gente está fazendo agora. O grande lance você tem seu próprio caminho. Esqueça o resto. Pense na sua unidade. E se você pensar na sua unidade, mais pessoas que têm essa mesma preocupação, mesmo não preocupação no sentido de ruim, né? Mas no sentido de foco, chegarão até você e você vai perceber que você não está sozinho, né? Tem muita gente que pensa como você. O grande lance de tudo é que nós somos e fomos, né, treinados sempre a entender que a gente é separado. E essa separação causa dentro de nós uma cisma, né? Até aconteceu isso com o Império Romano também, a cisma do Império Romano do Oriente e do Ocidente. O que aconteceu depois dessa cisma? Caiu, né? Acabou, né? E quando tinha unidade, eu não tô falando aqui que o Império, os romanos não fizeram carnificinas, né? Genocídios, sim, né? Se você estudar história, mas você tem que entender, compreender, né? Ver as entrelinhas. Mas o grande lance é, a tua unidade faz total diferença no seu sucesso.
Quanto mais desassociado você estiver da sua unidade, brilhante, menos você vai conquistar. E mais separado você vai estar. Consequentemente, você não vai sentir pleno. É legal, a gente gosta de usar a palavra plenitude aqui. Você não vai sentir equilibrado, que a gente usa o sentido de balanceamento, né? Porque não existe 100% equilibrado, não existe isso, né? O desequilíbrio é tão importante como o equilíbrio, né? Você não vai sentir amor, felicidade, alegria, prosperidade, abundância financeira. Você pode até ter dinheiro, mas você não vai se sentir feliz com aquilo, né? O grande lance dessa primeira lei, ela faz um convite a nós questionarmos, refletirmos sobre o nosso próprio caminho e, logicamente, para onde que a gente quer ir, tá? E se você quer, assim, dar um próximo passo, né, eu recomendo para você clicar no primeiro link da descrição, que tem a Bíblia da Lei da Atração, né, que é um livro digital que a gente criou com muito carinho para você, que quer dar o próximo passo. Logicamente, tem várias pessoas que querem dar o próximo passo e até entender melhor todas essas entrelinhas, tá? Basicamente muito fácil, clica no primeiro link da descrição, onde você estiver agora, tá? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você. Nos vemos em mais vídeos e podcast por aqui. Um abraço.